Então, gente, obrigada pela participação de vocês aqui. A gente tem uma novidade, porque eu acabei de conversar com o professor Adriano, que é o responsável pelas ações de extensão aqui na Unigran Rio, e a partir da semana que vem, as nossas lives serão institucionalizadas, vai valer como hora complementar para os nossos estudantes, então vai entrar aí junto com a agenda de lives da Unigran Rio. O que é bom, né? Porque tudo aquilo que a gente vai fazer e proporcionar e discutir fica, então, institucionalizado aí na universidade. Podendo, então, né, os nossos alunos receberem as tão famosas horas complementares, né? Exigido aí pelo MEC em cada projeto de curso. A gente vai ver se a gente consegue fazer isso com as anteriores, mas eu acho que não. Mas certeza que a partir da próxima semana, sim, vai valer como hora complementar e elas estarão aí na agenda da Unigran Rio. As nossas lives, elas não serão mais de 1 hora, tá? Elas serão de 30 minutos, para que, principalmente, não seja muito cansativo para vocês e para que a gente possa chegar aqui e dar o nosso recado, né? Comunicar aquilo que a gente gostaria de comunicar, discutir, provocar, dialogar e, claro, vocês também aprendendo sempre um pouquinho, nos ouvindo e a gente aprendendo, lendo o que vocês colocam aqui no chat e também na discussão, né, Gustavo? Então, eu sou Márcia, diretora aqui do Núcleo de Educação à Distância, da Unigran Rio. Gustavo, pode se apresentar? Eu sou o Gustavo, eu sou o profissional responsável pela área que produz todos os materiais didáticos e os instrumentos avaliativos usados nos nossos cursos em EAD. E nos cursos que não são em EAD, né, em todas as disciplinas ofertadas em EAD. Gustavo, então, é o gerente de desenho educacional, tá? Eu, quando pensei nessa temática, ela veio muito presente com tudo isso que a gente está passando, né? Com a pandemia, com o mundo inteiro, um impacto na área da educação no mundo inteiro, que de uma hora para outra teve, então, que se adequar a uma nova realidade, né? A gente já discutiu que para aquelas IES ou aquelas instituições de educação como um todo, que tinham em seu bojo, em sua proposta pedagógica, a utilização de tecnologias educacionais, a gente pode dizer assim, talvez não tiraram de letra, mas foi menos traumático e menos demorado a transposição, então, seja da virtualização, seja de aulas remotas. Muitas IES estão chamando de vários nomes essa etapa, né, que passou da sala de aula física para a sala de aula virtual. E aí, em função das leituras que eu estou fazendo também, né, no que diz respeito à formação de professores, eu tenho em muitos livros, um do Mazeto que eu acabei de ler, chamado Trilhas de Aprendizagem, ele fala muito na questão de cenários de aprendizagem. Então, eu queria primeiro começar aqui, né, essa nossa discussão, Gustavo, para que a gente possa, assim, ter uma diferenciação do que é sala de aula, né, o que a gente entende como sala de aula, e o que a gente entende quando a gente passa a chamar não mais de sala de aula, mas de cenários de aprendizagem, né? No meu entendimento, uma sala de aula, quando a gente pensa em sala de aula, a gente vai logo no nosso mapa de conceitos e já coloca lá um quadro, um professor lá na frente, uma mesa de um professor que é maior do que o aluno, murais com recados, uma carteira atrás da outra, janelas, persianas. Então, é isso que eu imagino, né, na minha cabeça quando eu penso numa sala de aula. Que é aquela sala de aula que nós conhecemos, que nós, pelo menos eu, fui formada desde lá, né, criancinha até o mestrado, né. E aí, quando eu passo a usar cenários de aprendizagem, o que vem na minha cabeça, cenários de aprendizagem? Eu penso num palco,
eu penso num teatro. Eu penso num espaço em branco, com uma cortina, e eu penso que quando eu abrir aquela cortina, eu posso ter vários cenários. Inclusive cenários que ainda não estão aparecendo, que estão lá atrás, né, nos bastidores, digamos assim. Então, quando a gente pensa em cenários, a gente pensa que cenários podem ser, né, o local onde o estudante trabalha, pode ser o estágio, pode ser o espaço do TCC, se ele está fazendo um TCC, pode ser na própria comunidade, pode ser numa pesquisa que ele vai fazer numa referência bibliográfica, numa biblioteca virtual, numa atividade em grupo, num fórum de discussão. Então, tudo isso, né, eu penso quando eu imaginei essa temática aqui, para falar em cenários de aprendizagem. E você, Gustavo, o que entende? Olha, Márcia, eu gosto desse título que o Mazeto traz, né, de cenários de aprendizagem, e eu penso ele um pouco parecido com o que você falou agora. Eu imagino cenário de aprendizagem como se fosse uma tela em branco que vai ser pintada pelo professor e pelos alunos coletivamente, ou seja, é um espaço que está ali posto. E o que você vai fazer sobre aquele espaço fica a cargo de professores e alunos. Então, realmente amplia muito a ideia que a gente tem de sala de aula, né? De fato, assim, a gente aqui no Brasil principalmente, quando pensa em sala de aula, remonta esse cenário que você desenhou agora, né? De uma sala, um espaço fechado, com quadro negro e cadeiras. É isso que vem à nossa mente porque foi o que a gente foi socializado, que a gente foi educado, que a gente foi exposto ao longo da nossa trajetória escolar, né? Ao longo da nossa trajetória acadêmica. E quando você explode esse espaço, né, uma explosão no bom sentido, quando você amplia o que seria um espaço de aprendizagem, um cenário de aprendizagem, realmente você tem aí várias possibilidades que vão ser desenhadas e vão ser construídas. E aí tem muitas variáveis envolvidas nesses cenários, né? Depende de quem é o professor, quem são os alunos, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados, enfim. Como uma ciência social que somos, ciência humana, a gente tem várias possibilidades e uma série de variáveis envolvidas. Tem outros autores que vão usar o termo experiências de aprendizagem, né? Em paralelo aí com o que o Mazeto está trazendo como cenários. Que aí são quais são as experiências que de fato levam o aluno a desenvolver determinado tipo de competência. Então é uma relação, uma sintonia entre esses dois termos, esses dois conceitos. Sim. E aí tudo isso, né, Gustavo, faz com que a gente repense também, né, as nossas salas de aula, né? Sejam as salas de aula presenciais, sejam principalmente as presenciais, mas também as da EAD, né? Por quê? Porque assim como a sala de aula presencial, eu penso, né, naquilo que eu já citei há pouco, a sala de aula virtual, muitas vezes o que vem na nossa cabeça, né? Estudantes, um professor ou um tutor, atividades que eles vão ter que fazer, encaminhar, leituras, né? Mas e o que mais, né? E aí, diante de tudo isso, a gente vê também que com a pandemia, com essa crise aí que está assolando o mundo, vindo aqui para a nossa realidade, né, para o Brasil, a gente percebe, assim, que, de alguma forma, todo esse crescimento também gerado pela EAD de 2008 até 2018, com um crescimento gigantesco no número de cursos e número de vagas, não número de matrículas, mas número de vagas da EAD, gerou todo esse crescimento e me parece que de março para cá, né, praticamente o Brasil inteiro está virtualizado, né, está de alguma forma usando de ferramentas utilizadas na EAD para que possam continuar aí os seus semestres e seus estudos, né? E aí vem a pergunta, né? O que você acha que com tudo isso, professores agora de forma remota, virtualizados, o que os professores podem tirar daí, né? Que oportunidades eles podem tirar dessa experiência? Olha, Márcia, como você estava contando agora,
a gente teve um crescimento de 2008 a 2018, que é o marco que a gente usa aí para falar sobre o crescimento da EAD, bastante expressivo, né? Para o pessoal que está nos assistindo, só para vocês terem ideia, a EAD cresceu 375% nesse período. E aí, a título de comparação, quando a gente olha para os cursos superiores à distância, para os cursos superiores presenciais, eles tiveram um crescimento de 33,8%. Então, só para a gente ter ideia de como esse crescimento da EAD foi expressivo. Independente da pandemia, né? Eu acho que agora, é o que você sinalizou aí no final, agora com a chegada da pandemia em fevereiro, março agora de 2020, a gente teve um crescimento exponencial, né? Tanto no que diz respeito a alunos conectados, quanto professores também. E esse crescimento da EAD, que já vinha de um histórico pré-pandemia, ele traz para os professores uma série de oportunidades, né? Oportunidades em todos os sentidos, oportunidades em termos do seu desenvolvimento, mas também oportunidades profissionais. O crescimento da EAD, ela vai abrir oportunidades para professores conteudistas, né, aqueles que vão desenvolver os conteúdos que vão ser ofertados nos cursos em EAD, para professores tutores, para coordenadores de cursos de EAD. Então, só o crescimento da EAD já traz uma gama de possibilidades. Isso que a gente está pensando nos docentes. Se a gente joga para o outro lado também e pensa na equipe técnico-administrativa, a gente gera oportunidades aí para designer instrucional, para designer gráfico, para programadores, e por aí vai. Então, é uma gama de oportunidades que são geradas só pelo crescimento da EAD. Agora, com o advento da pandemia, eu imagino que daqui a um tempo a gente vai voltar a normalizar as nossas ofertas no curso presencial, mas, de qualquer forma, Márcia, eu vejo que assim, a chegada da pandemia é uma mudança para a EAD que não tem volta. É o que a gente já vinha conversando também em outros momentos, né? Assim, de fato, os professores que mergulharam na EAD agora foram expostos a essa nova possibilidade de aprendizagem, né? Já que a gente falava de cenários de aprendizagem antes. Eles foram expostos a esses novos cenários, essas novas possibilidades de aprendizagem. E eu tendo a imaginar que dificilmente a gente volta atrás, né? Nesses novos cenários que se desenharam aí para os nossos professores e alunos. Então, o crescimento da EAD já trazia essas mudanças antes, e a pandemia, sem dúvida, potencializa essas mudanças e essa oferta, esses novos cenários de aprendizagem aí para todo mundo. Gustavo, quer me fazer uma pergunta? Não, eu ia falar eu ia continuar nesse assunto e ia falar um pouco do que, já que a gente está falando sobre novos cenários e por aí vai, eu ia te perguntar se, no seu ponto de vista, você entende que os professores eles precisam de alguma formação ou de alguma capacitação para trabalharem com EAD, já que eles também vêm desse cenário em que foram educados no modelo presencial. Na realidade, Gustavo, eu considero, se a gente for olhar assim, para atuar de primeira no ensino fundamental, né, você ou precisa ser pedagoga para atuar ali nos primeiros anos do ensino fundamental, ou ter uma formação disciplinar, né, nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, física, biologia. Então, você fez ali durante 4 anos a tua formação, muito mais com foco em conteúdo do que em metodologias de ensino, do que em métodos, do que em técnicas, né? E do que teorias da educação, didática, cenários de aprendizagem, de experiências de aprendizagem. Quando a gente vem para o ensino superior, eu acho que o problema é maior ainda. Sabe por quê? Porque no ensino superior, quem ministra aulas são professores, a gente chama de professor, mas são também profissionais da área de ciências econômicas, de administração, né, de odontologia, da medicina, do direito. Então, ou seja, assim como, né, aquele professor de física que fez uma licenciatura em física, que às vezes até teve um pouquinho de formação pedagógica, aquele professor do ensino superior simplesmente não teve nada de formação pedagógica, né, para atuar já no presencial, que é o local onde ele conhece, porque ele foi estudante. Então, o que acontece, né, com esse profissional do ensino superior? Ele fez o seu mestrado, o seu doutorado, então ele entende muito bem daquela área,
daqueles conteúdos, daqueles conceitos, né? Ele não se formou professor, ele se formou em outra profissão e, por alguma razão, ele entrou na docência. Então, as universidades, elas precisam se preocupar primeiro, né, e talvez até fazer junto, por que não, uma formação pedagógica dos professores. Por quê? Porque a formação pedagógica vai dar possibilidades de pensar em diferentes cenários de aprendizagem, em diferentes experiências de aprendizagem. E quando eu falo em cenários ou experiências, eu estou aqui focando quem? No aluno, focando também no processo ensino-aprendizagem. Então, as instituições de ensino superior, principalmente, são aquelas que eu considero que tem que ter uma preocupação muito maior de formação com seus docentes, porque eles não foram formados para serem professores, eles foram formados para serem profissionais, né, desses vários ramos que existem aí no nosso país. Então, eu acho que o problema é muito mais grave, é muito mais sério, os desafios são muito maiores quando a gente pensa na formação do professor do ensino superior para atuar independente do cenário. E aí, é claro, ele pode até se dar bem, né, entre aspas, no ensino presencial. Por quê? Ele vai acabar colocando em prática a forma como ele foi formado, né? Então, lembro de um professor que deu aquela dinâmica, então, vou usar também para os meus alunos, né? Ou se era um professor muito tradicional que vai lá, ocupa a aula inteira para dar aulas, conceitos. Então, o professor vai acabar colocando em prática, né, aquilo que ele aprendeu. Quando a gente fala de EAD, o problema Oi, voltou. mudei de Estava lugar. travado um pouquinho. Voltou agora. Pois é, tá. Então, quando a gente pensa, né, Gustavo, na questão da formação do professor do ensino superior, é muito mais preocupante, porque ele muitas vezes vai ter que atuar no presencial, onde, né, voltando, ele pode até se dar bem, porque ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu, mas EAD não. E aí é o grande problema de esse professor levar para esse cenário do virtual os mesmos modelos que ele aplicava lá no presencial. E aí que eu te faço uma pergunta, né? Eu fui formada, né, principalmente na parte de EAD e novas tecnologias, pela professora Maria Luísa Belloni. Num dos primeiros livros que ela escreveu, em 1999, sobre educação à distância, eu era bolsista de iniciação científica dela, na pedagogia, eu lembro que ela trouxe um conceito muito legal sobre a questão da docência na EAD, onde ela dizia que na EAD, o professor é coletivo. E aí me explica um pouquinho, você que é da área aí que cuida de toda a questão da produção, de orientação nos professores conteudistas, o que isso quer dizer, né? O que isso tem a ver com aquilo que vocês fazem aí quando a gente diz que na EAD o professor é coletivo? Olha, do meu ponto de vista, esse professor coletivo tem a ver com a própria concepção da educação à distância, né? A educação à distância ela foi concebida como uma área multidisciplinar ou interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Que diferente da modalidade presencial, onde você tem basicamente o professor
que vai elaborar o conteúdo e conduzir esse conteúdo e selecionar as metodologias, isso não vai acontecer na EAD. Na EAD a gente vai ter um grupo de profissionais pensando essa aula, né? Pensando essa disciplina. Desde o momento da elaboração dessa disciplina até a oferta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo nosso aqui da Unigran Rio, né? Como é que hoje aqui na Unigran Rio a gente prepara, e de novo, vou olhar para a minha área, como é que a gente prepara hoje um professor para produzir materiais didáticos aqui, de novo, no espaço da Unigran Rio. Em outras instituições de ensino, provavelmente isso acontece de outra forma. Mas aqui a gente vai desde o momento em que eu trago esse professor dentro de um ambiente virtual, afinal de contas ele está sendo preparado para ser um professor de EAD, e aí eu vou apresentar para ele qual vai ser a equipe que vai apoiá-lo na construção, e aí eu estou pensando em designer instrucional, analista pedagógico, revisor, designer gráfico, web designer, equipe de produção de audiovisual. Então apresento para ele toda essa equipe, e aí a gente começa a planejar a disciplina dele junto com ele. Então perceba que desde o momento do planejamento, enquanto essa disciplina está sendo concebida, a gente já está aí numa relação de parceria com esse professor. Então, eu vou ajudar ele a pensar essa disciplina, a descrever objetivos e competências da forma mais adequada possível. Como é que ele vai estruturar essa disciplina? Então, qual vai ser a unidade 1, a unidade 2, pensando sempre naquela lógica de aprendizagem progressiva. Como é que vai funcionar o processo de validação dessa disciplina? Então, eu tenho um professor que escreve, que constrói, eu tenho outro professor que valida essa disciplina de acordo com os critérios que foram definidos aqui pela nossa instituição. A gente vai falar com ele das normas, né? Por exemplo, a NGR 10.520, que vai falar sobre citações, composição de documentos, o que são materiais didáticos, o que são recursos de aprendizagem, qual é a diferença de uma coisa para outra, que via de regra esses professores ainda não conhecem, eles vão conhecer quando começam a interagir com a gente. Como é que ele constrói uma avaliação, e esse é um desafio grande, né? Como é que ele constrói uma avaliação que seja adequada para a modalidade da EAD, que, de novo, é diferente do que ele vai construir lá na modalidade presencial. Então, percebe que a gente vai desde o momento... Eu preparo esse professor desde o momento do planejamento da disciplina dele até a entrega final dos materiais. Aqui na Unigran Rio a gente faz o acompanhamento dessa disciplina na íntegra. E aí, é claro que eu estou falando do professor conteudista, né? O professor que, de fato, está produzindo os materiais didáticos que vão ser ofertados em EAD. Mas aí a gente tem um outro professor, né? Aquele que vai, de fato, acompanhar a implementação do curso. E aí eu devolvo para você, Márcia. Como é que hoje, aqui na Unigran Rio, a gente está pensando na formação dos nossos professores tutores? Então, vamos lá. Oi, Marina. Só dando um oi para Marina, lá diretamente de Floripa. Eu e Marina trabalhamos juntas. E a Marina provavelmente concordou com tudo isso que você falou. Ela trabalhou comigo no setor de produção de materiais didáticos. Conhece bem essa realidade. Conhece, O professor, né, como a professora Maria Luísa Belloni dizia lá 21 anos atrás, é coletivo, porque quando eu penso que um design instrucional, como você citou, vai orientar o professor a elaborar o recurso didático com foco numa competência, ele está sugerindo algum tipo de autoria também naqueles materiais, né? Pensando nos cenários e pensando na própria experiência desse estudante. Quando isso tudo está pronto e está planejado, né, a gente vem então para a parte da oferta, né, que é o que você citou aí. Aí entram outros atores no meio desse processo, né? Entra o professor tutor, entra a coordenação de curso, entra a NDE, entra equipes de acompanhamento de professor, equipes de acompanhamento de alunos, entra aí equipes de polos, aí que vai fazer a gestão de tudo isso junto com os polos. Mas, assim como o nosso professor conteudista, ele precisa, deve e recebe uma capacitação para elaborar esses cenários de aprendizagem, ou essas experiências de aprendizagem, o nosso professor tutor também, né? Porque, como eu falei há pouco, ele vem com uma experiência disciplinar de sala de aula presencial. Então, aqui ele tem que ter uma competência, por exemplo, de cultura digital, de mediação em ambientes virtuais, de poder olhar um relatório de acessos dos alunos e propor algum tipo de
de ação junto com esses alunos que estão há X dias sem acessar o ambiente virtual, aprender que não é só por meio da escrita nas janelas do ambiente virtual que ele pode se comunicar com os estudantes, mas é também via webconferências, é também via chats, é também no momento que ele vai fazer um feedback de uma avaliação da aprendizagem, onde ele vai aproveitar aquele momento como uma situação de aprendizagem e de experiência de aprendizagem, indicando para o aluno aspectos positivos, aspectos não tão positivos na resposta de determinada questão, como é que o aluno poderia se aprofundar um pouco mais para voltar a responder a questão 2 e 3, que ele não conseguiu alcançar ali as competências e os objetivos desejados. Então, tudo isso é muito diferente já do presencial, que muitas vezes o professor, quando eles nos devolviam as avaliações ou os trabalhos, vinha apenas com a nota, né? E ele falava de uma forma geral para a turma, como é que a turma foi naquela determinada avaliação. Já na EAD, o professor também tem que aprender, né, a dar feedbacks. E a dar feedbacks que sejam feedbacks formativos, né, que não sejam feedbacks punitivos. Do tipo, dá nota lá 7 e fala para o estudante, você errou as questões 1, 2 e 3. Só que aí, ok, errou, mas em que aspecto, né? O que o estudante pode ler, ou se aprofundar, ou visualizar um vídeo, ou participar de um fórum, para poder compreender aqueles conceitos, ou aquela aplicação que constava lá na questão 1, 2 e 3, né? Então, aqui, na Unigran Rio, o nosso professor tutor, ele recebe uma formação de 45 horas, que é um curso de formação para professores tutores. E, além disso, a gente tem todos os tutoriais, que a gente chama aqui, que não são tutoriais simplesmente técnicos, são tutoriais técnicos e pedagógicos da utilização de cada ferramenta no espaço virtual de aprendizagem. E também a gente participa aí das semanas pedagógicas da instituição, ministrando cursos, oficinas, palestras, de formações mais aplicadas, digamos assim. E é claro que aqui a gente tem também um modelo onde a equipe de assistentes de acompanhamento, de analistas de acompanhamento dos professores, acaba tendo uma relação muito próxima com cada professor. Então, é mais ou menos aquilo que o Sean, que foi um autor aí, pesquisador de formação de professores norte-americano, onde elas usam um conceito dele, né, de forma bem en passant aqui, que ele dizia a formação na ação, ela é a mais significativa. Então, no momento aqui que, por exemplo, há períodos onde os professores têm que agendar webconferências, então elas já sabem que elas vão orientar os professores para o uso daquela webconferência, como preparar os slides, como preparar os estudos de caso para poder o professor trabalhar nas webconferências. E, obviamente, quando nos momentos de feedback, elas percebem alguma coisa na sala de aula virtual, elas chamam o professor, seja presencialmente, seja por meio de ligação, ou seja, a gente não espera, né, o processo e o semestre fechar para poder dar um feedback também da atuação desses professores. E, obviamente, feedbacks que são de correção de rumo, mas também feedbacks positivos, né? Que reforçam alguma boa atuação, alguma boa experiência do professor. Uhum. E aí, já que o título da nossa live hoje traz aquela pergunta, né? E agora, professor? Eu acho que uma recomendação que a gente precisa deixar para os nossos professores é que eles busquem formação, né? Buscar formação para esses novos cenários de aprendizagem que a gente está falando agora. E aí, eles podem perguntar, mas onde eu busco formação? Acho que o primeiro ponto importante é que os professores se aproximem dos núcleos de educação à distância das suas universidades. Né? Dentro do núcleo, a gente tem profissionais altamente qualificados e capacitados para lidar com experiências de aprendizagem que vão acontecer aí na modalidade à distância.
Então, a primeira recomendação é aproximem-se destes profissionais. Eles têm muito para contribuir com as suas aulas, com as suas disciplinas. E além dessa aproximação, os professores também podem buscar outras possibilidades de formação, né? A gente tem algumas gratuitas e de qualidade altíssima, por exemplo, no Coursera. Os professores que acessam o Coursera vão encontrar lá, principalmente os que dominam o inglês, mas mesmo os que não dominam, a gente hoje já tem muito conteúdo em português também. Então fica aí a indicação também para os nossos professores buscarem informações aí nessas plataformas abertas e gratuitas de altíssima qualidade também. Que mais? Gustavo, a gente já está com 35 minutos. Isso. Vamos para o fechamento? Vamos sim, Márcia. Se eu fosse perguntar para você, Gustavo, qual é, a professora Cidenir lá de Tubarão. Oi, professora. Se eu fosse perguntar para você, né, o que você deixaria de recado, de orientação, de conselho para esses professores que de uma hora para outra tiveram suas aulas passadas do físico para o remoto ou do físico para o virtual? Que momento é esse, né? O que ele pode tirar disso tudo? Olha, eu estava conversando sobre isso na semana passada com uma amiga minha, que também é uma profissional de EAD, e a gente dizia assim, os professores que eram do presencial e que necessariamente migraram para o ambiente virtual por conta da pandemia e do distanciamento social que a gente já sabe, acho que a maior recomendação que a gente dá para eles é assim, bebam na fonte da EAD. A EAD tem um histórico de pesquisa, né? A gente tem um aporte teórico e um aporte de natureza prática também muito extenso, e eles podem usufruir, né? Eles podem trazer todo esse conhecimento que foi construído em EAD para as aulas que eles estão ofertando. Por que a gente dizia isso? Porque tanto eu quanto ela que trabalha numa instituição pública, o que a gente percebe é que esses professores, eles estão buscando, a gente diz, reinventar a roda, né? Uma roda que já está pronta há alguns anos. E aí as tentativas que eles estão fazendo agora são tentativas que nós fizemos lá no início dos anos 2000, que era, eu vou gravar uma aula tal qual ela seria ofertada no presencial e disponibiliza esse vídeo lá para a EAD. E a gente que está na EAD já sabe há muito tempo que isso não funciona, né? As experiências, os estudos científicos na área já vem mostrando que essas não são as melhores soluções. Então, acho que a recomendação para eles bebam na fonte da EAD. Como eu falei um pouco antes, aproximem-se dos núcleos de educação à distância, entendam quais são as melhores formas de ofertar conteúdos na modalidade de EAD, na modalidade à distância, que são mais produtivas, que vão trazer resultados mais aderentes aí às necessidades de cada uma das disciplinas. Então aproveitem-se de todo esse repertório teórico e prático que está produzido e que está aí com os núcleos de educação à distância. Se aproximem dos núcleos e ofertem suas aulas a partir das diretrizes que eles vão oferecer para vocês. Isso aí. E eu, como uma orientação, eu diria assim, aproveite a oportunidade para aprender. Esteja aberto para novas experiências, porque assim como é complexo muitas vezes para os professores, também é para os estudantes, que vem de uma cultura da presencialidade, que vem de uma cultura muitas vezes passiva, de vir para a sala de aula presencial, sentar para ouvir aulas, e para o professor também que, de alguma forma, precisa se reinventar, né? Nesse mundão aí virtual. E que a gente sabe que cada vez mais vai se unir o que é de bom, o que é positivo em cada uma das modalidades, né? Eu vou para o presencial, para o momento presencial, para fazer alguma atividade manual em um laboratório, onde eu vou apresentar projetos, e aí vai ser bem legal ter todo o grupo ali reunido numa sala de aula física, embora a gente saiba que dá para fazer isso também numa sala de aula virtual, né? Apresentando trabalhos em grupos, mas em momentos que realmente sejam significativos eu me deslocar da minha casa, né, para o momento presencial. Obviamente que a gente sabe também
há espaço para todos, né? Aqueles que não se adaptam à EAD vão para o presencial, né? Aqueles que preferem o virtual vão para um curso virtual. Aqueles que querem mesclar as duas coisas procuram um curso semipresencial. Então, digamos que hoje, né, aqui a própria Unigran Rio tem esses tipos de cursos. Então, onde é possível que os alunos escolham conforme suas prioridades, seus gostos, né? E aquilo que deseja fazer naquele momento. É isso. De acordo com as suas preferências de aprendizagem, né, com o seu perfil, ele vai escolhendo aí o que é mais adequado para ele. Acho que foi isso, né, Márcia? É isso. Semana que vem tem mais. E aí vai entrar aí no calendário das lives, então, da Unigran Rio, valendo hora complementar. Aí a gente vai avisando todos vocês aí por meio do Instagram e das redes sociais do NEAT. Tá bem? Tá ótimo. Obrigada, Gustavo, pela dobradinha de Obrigado, novo. Márcia. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.